Em tempos de pandemia, as preocupações das pessoas mudam e, infelizmente, a perspectiva de alguma fatalidade aumenta. Um serviço que vem registrando aumento na procura são os seguros de vida. O repórter Felipe Palma conversou sobre o assunto com um especialista em seguros. Obrigado pela atenção conosco, Cristina. Olá, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês. Agora, como que ficam os casos de seguros de vida desde o início da pandemia, pelo menos a partir dela, né, em termos de quem contraiu a Covid? Pandemia é uma coisa muito nova para nós, né? Na Europa já houve outras, né? Mas aqui para nós é uma coisa muito nova, né? E realmente isso não está nos contratos dos seguros de vida. São poucas as seguradoras que cobrem pandemia, tá? Só que quando tudo isso começou, os corretores de seguros, com a sua força, foram às seguradoras explicar qual era o medo dos segurados, porque todos recorreram aos corretores perguntando se eles tinham cobertura ou não, né? E os corretores, junto às seguradoras, foram pleitear justamente essa cobertura, né? E uma a uma foi cedendo, eles, claro que estudaram, fizeram todo lá uma pesquisa deles, né? E vieram uma a uma a público dizer que iriam, pela sensibilidade do momento, cobrir a pandemia, tá? Então, é Isso para assim que seguros funciona. antigos, né? Para os seguros antigos, tá? Tá. Para os novos, para quem quiser contratar, funciona da mesma forma. Os contratos continuam não cobrindo pandemia, uma ou outra seguradora tem esta cobertura, então é uma dica aí procurar uma seguradora que tenha pandemia. Mas também a experiência já nos mostrou que elas podem, mesmo não tendo cobertura, elas podem vir a cobrir, tá? Então, continua da mesma forma. Algumas cobrem, outras não. Poucas cobrem, inclusive. Mas este vir a cobrir, aí depende muito também de quem buscou esse seguro ir atrás também da seguradora, de pleitear isso. Não. Ou ela dá para todo mundo, ou ela não dá para ninguém. Tá? É geral, né? Então, não tem para um eu vou pagar, vou cobrir, para outro não, né? Então, é uma coisa geral. O que é importante no seguro de vida é que as pessoas precisam prestar atenção nas coberturas que ela tem. Nisso que nós estamos falando de cobertura, nós estamos falando de cobertura de morte, tá? Então, seria morte por Covid. Então, para isso, está tendo a cobertura porque houve essa exceção. Agora, em casos de afastamento por Covid, como que funcionam os planos? Eles cobrem ou não? Então, Felipe, não há cobertura, tá? Normalmente, essa por afastamento se chama DIT, que seria a diária de incapacidade temporária, né? Então, se o profissional se afasta e no seguro dele existe esta cobertura, ele não vai ter esta cobertura por Covid, tá? E a seguradora. Nenhuma seguradora. A pandemia mudou, de certa forma, Cristina, o comportamento dos brasileiros também em relação a seguros? Ou não nota essa mudança? Sim, mudou muito. Inclusive com o foco na assistência funeral, que a gente chama de decesso ou seguro funeral, tem várias nomenclaturas aí, né? Mas que seria justamente são as despesas cobertas na hora de um funeral, né? Então, muitas pessoas vêm nos procurar justamente para ter esta cobertura, porque isso na hora de um imprevisto, né, são despesas altas, né, e tendo essa cobertura, facilita muito a vida de todos, né, não desestrutura as famílias, né, porque você nunca sabe quando isso vai acontecer
e nem sempre todo mundo tem um dinheiro guardado para essa necessidade.